Olá pessoal, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Governe. É com muita alegria que hoje vamos falar de um assunto muito importante para a nossa vida como reis e sacerdotes do Senhor. Nos vídeos passados, nós começamos aqui a tratar sobre governe no seu chamado, governe em família, e hoje vamos falar sobre governe as riquezas. Antes da gente entrar no assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como vai a sua relação com as riquezas? Talvez alguém pense e responda: minha vida ela vai ficar melhor com relação a esse assunto quando eu quitar minhas dívidas. Ou se eu ganhar mais dinheiro, se eu tiver mais recursos. Mas eu quero te responder o seguinte: na verdade, tudo vai melhorar quando você começar a entender à luz da palavra como governar as riquezas e, consequentemente, as finanças, os bens materiais e assim por diante. Porque se a gente não der a devida atenção a esse assunto, pode ser muito prejudicial na nossa vida. Como a gente está estudando sobre a questão essencial, original da criação, da humanidade e tudo mais, a gente precisa olhar lá em Gênesis esse propósito de Deus em ter colocado riquezas, pedras preciosas no jardim do Éden. E a gente vai observar isso em Gênesis capítulo 2, do versículo 10 ao 12. Ele diz assim: no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem bidélio e a pedra de ônix. Em Ezequiel, no capítulo 28, nós temos aqui uma passagem bem curiosa, onde o Senhor está profetizando contra o rei de Tiro, mas em paralelo ele também está falando com Satanás, ou aquele que antes estava na presença de Deus, mas por conta da sua arrogância, ele foi retirado de lá, ele foi expulso do paraíso celestial. E é bem interessante que o Éden, ele é não só uma reflexão desse paraíso celestial, mas é uma interação com esse paraíso. Você percebe que o jardim foi plantado no Éden. O jardim era regado por um rio que saía ou nascia do Éden. Então o jardim recebia da influência dessa realidade celestial, que ela é tangível, que ela é real, embora aos olhos naturais seja algo invisível. A gente nunca pode achar que algo é inexistente, porque nós não podemos ver, pelo contrário. A Bíblia nos traz sempre a lembrança de que foram as coisas invisíveis que fizeram as visíveis existirem. E aqui no versículo 13, ele diz: estava no Éden o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas: rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safira, berílio e turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. É evidente que o ouro e as pedras preciosas, elas foram derramadas na terra para servirem de ornamento no jardim, porque até então o homem não tinha nenhum tipo de necessidade. E aqui a gente já começa a perceber que as riquezas, de forma original, elas não servem para suprir uma necessidade, mas para ornamentar, para embelezar a criação de Deus. Um outro detalhe que também a gente pode destacar é a questão posicional. Onde estavam as riquezas? Elas estavam espalhadas sobre a terra. Isso mostra para a gente o lugar onde as riquezas precisam estar, debaixo dos nossos pés, ou seja, em submissão a nós. Originalmente, nada disso tinha a ver com o homem buscar, o homem ir atrás de riquezas, mas
Deus, de forma gratuita, graciosa, ele deu ao homem como um presente para ser administrado. Assim como todas as coisas, os animais, as plantas, as riquezas também estavam debaixo do domínio do ser humano. Mas você sabe muito bem que, infelizmente, o homem caiu, o homem pecou. E esse pecado trouxe uma sequência, um desdobramento de desgastes, de desastres e de infelicidades para o ser humano e também para a terra. Aquilo que o homem estava acostumado, um ambiente de riqueza, de prosperidade, de abundância, agora ele é tirado desse ambiente. E ele agora passa a ter contato com a falta, ele passa a ter contato com a escassez. E o que é que começa a nascer no coração do homem? A avareza, a cobiça e também a ganância. É por isso que nós vamos começar a entender que quando isso não está bem administrado na vida de uma pessoa, pode afetar drasticamente a sua própria existência. Porque tudo aquilo que foi criado para estar debaixo do domínio do homem passou agora, de alguma forma, se tornar um objeto de busca e, consequentemente, de adoração do ser humano, onde ele substituiu o Criador pela sua criação. A gente consegue ver isso claramente em Romanos 1, 21, 22 e também no versículo 29, quando Paulo disse assim: sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhes agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e, com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores e assim por diante. Essa palavra avareza aqui, no grego, é a palavra pleonexia, que significa desejo ávido de ter mais. Porque o homem saiu de um ambiente de grande abundância, agora ele conhece a escassez. E por causa da escassez, ele agora trata os recursos naturais como um objeto a ser desejado, a ser ansiado com muito ardor em seu coração. O próprio Jesus ensinou a respeito disso, tratando o nosso relacionamento com as riquezas a ponto de compará-la com uma personalidade de senhorio, que você conhece muito bem como Mamon, né? Uma entidade alvo de adoração deturpada que também é idolatria. Em Lucas 16,13 ele diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Paulo também vai falar a respeito de avareza no capítulo 5, no verso 5 de Efésios, porque aqui fica evidente que a avareza ou a ganância são tratadas como idolatria. Paulo disse assim, na versão fácil de ler: pois podem estar certos disto, ninguém que seja sexualmente imoral, ou impuro, ou avarento, que é o mesmo que ser adorador de ídolos, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Olha só como isso é sério. Quando as riquezas não são dominadas ou governadas adequadamente, além de afetar as prioridades no coração do ser humano, também podem afetar o destino eterno de uma pessoa. Repare o que Paulo disse aqui em 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Vale ressaltar que o problema nunca foram as riquezas, tá? Porque muitas vezes, por falta de clareza na palavra, as pessoas acabam atribuindo todo o problema às riquezas ou ao dinheiro.
mas a Bíblia fala que o problema é o amor ao dinheiro. Porque esse amor ao dinheiro faz com que a pessoa trate como um ídolo e, consequentemente, se torna um concorrente de Deus na sua vida e no seu coração. A cobiça também é um dos motivos que muitos estão perdendo o poder da palavra em suas vidas. Na parábola do semeador, Jesus falou que a palavra é a semente, e quando a palavra cai entre os espinhos, ele diz que esses espinhos simbolizam as preocupações desta vida. Também são a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas, por isso não produz fruto. Olha que coisa séria, imagina só você receber a palavra na sua vida, a poderosa, imutável, infalível palavra de Deus, sempre viva e eficaz, mas ela não poder ter efeitos em você. Por quê? Porque há sedução da riqueza, a avareza, a cobiça, a ganância no seu coração. Então, livre-se disso em nome de Jesus. Uma das coisas que ser senhor significa é exercer influência, ser um alvo ali na vida daquela pessoa. Quando Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso alvo, aquele que nós nos devotamos e nos dedicamos a buscar. Mas quando são as riquezas, isso vai trazer sérios problemas para a nossa vida. Algumas dicas de como nós podemos exercer o governo ou domínio sobre as riquezas e mantê-las no devido lugar. 1 Timóteo capítulo 6, do verso 17 ao 19, ele diz: ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem, devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Em resumo, devemos manter as riquezas em sujeição, em geração de recursos com um fim proveitoso, como Paulo falou aqui, para sermos generosos, atendermos às necessidades e criarmos um alicerce firme para o nosso futuro. Duas coisas que Paulo vai trazer como ferramentas, se assim podemos dizer, para nos ajudar a lidar com as riquezas, evitando a ganância ou a avareza, e também produzindo mais riquezas da maneira correta. A primeira delas é o contentamento, ser uma pessoa satisfeita em seu coração. Eu não estou dizendo que contentamento tem a ver com a pessoa estagnar, ficar ali num patamar que ela não sai daquilo. Alguns até adotam um voto de pobreza por causa disso, mas contentamento não tem a ver com estagnação ou uma mentalidade miserável. Mas contentamento é: eu me alegro no Senhor aonde eu cheguei. Se o Senhor me considerou fiel de chegar até um certo nível com relação a finanças e a recursos, então eu me alegro no Senhor, eu fico satisfeito. Mas é certo que o meu progresso nisso vai favorecer o reino, porque o reino precisa de pessoas generosas que vão investir para que o evangelho seja propagado aos quatro cantos dessa terra. Então lembre-se disso. Contentamento não é estagnação. Estar satisfeito não é simplesmente ficar acomodado na vida, mas é ter no seu coração gratidão por tudo que o Senhor acrescentou na sua vida. 1 Timóteo 6,6 ele diz assim: você será verdadeiramente próspero se exercer a piedade com contentamento. Afinal de contas, não trouxemos nenhum dinheiro conosco quando viemos ao mundo, e nada podemos levar quando morrermos. Portanto, devemos sentir-nos bem satisfeitos se tivermos alimento e roupa suficiente. Mas as pessoas que querem se tornar ricas caem em tentações e ciladas e em muitos desejos tolos e nocivos.
que lhes causam dano e ruína e finalmente levam à destruição. Se você é contente na sua vida, você vai andar seguro. Mas se você ficar na ânsia, no desejo descontrolado por obter a riqueza, você vai trilhar uma jornada de ruína. E número 2, a generosidade. Qual é o remédio contra a avareza? É a generosidade. Você sempre vai trazer cura numa área com o oposto daquilo que traz a doença. Se a doença no coração de uma pessoa é a avareza ou a ganância, então como ela vai ser curada? Sendo generosa. Ainda que ela não tenha, aos olhos naturais, muita coisa, mas quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Sempre lembre-se disso. Você não precisa de mais para ser generoso. Você não precisa estar no muito para ser fiel. Você pode começar hoje com o que você tem nas suas mãos, porque isso vai te levar para novos patamares. Não fique acomodado, mas esteja satisfeito e contente. E seja generoso. Provérbios 11, 24, 25 diz: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então guarde essa palavra no seu coração. Mantenha as riquezas em sujeição. Não corra atrás delas, mas viva como uma consequência de uma vida que busca o Senhor, de uma vida que busca o reino em primeiro lugar. E como Jesus falou, as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém, gente? Espero em nome de Jesus que você tenha sido enriquecido com essa palavra e que cada vez mais você cresça no conhecimento da sua identidade. Você nasceu para reinar, você nasceu para exercer domínio, porque Jesus conquistou isso para nós. Amém? Deixa o teu like nesse vídeo, faça o seu comentário se quiser, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os novos conteúdos, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Shalom!